Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer uma videoaulazinha hoje sobre polígonos regulares, tá? Nós estamos trabalhando os polígonos regulares, primeiro eles inscritos numa circunferência, ou seja, eles estão dentro da circunferência. Depois nós iremos trabalhar com os polígonos circunscritos, ou seja, eles estarão por fora da circunferência. Que polígonos regulares que nós estaremos trabalhando? O quadrado, o triângulo equilátero e o nosso hexágono. Tudo bem? Então vamos lá. Eu demonstrei usando a trigonometria em sala de aula para vocês, né, as relações que existiam entre o apótema e o raio, o lado e o raio de cada um desses polígonos. Vocês usaram a parte de trigonometria, seno, cosseno e tangente, e aí a gente conseguiu montar essa tabelinha, que era, digamos assim, uma tabelinha para te facilitar, né, para facilitar as continhas. Então vamos lá, como que a gente constrói a nossa tabelinha? Quando a gente aprendeu os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus na trigonometria dentro do triângulo retângulo, a gente brincou, né, e cantou uma musiquinha, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, e assim vai, lembra? Aqui vai ser um pouquinho parecido, né, vai lembrar bastante. Só que vai ter uma ordem. Primeira coisa, nós estamos trabalhando com 3 polígonos. Você vai colocar na seguinte ordem, galerinha. A ordem é crescente. Triângulo, ele tem 3 ladinhos, beleza? Quadrado tem 4 ladinhos. E hexágono tem 6 ladinhos, ok? Vamos trabalhar também nessa tabelinha na ordem alfabética, A, L. Então, primeiro vem o apótema, depois vem o lado. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema, a mesma ideia. Vamos contar 1, 2, 3, só que não na horizontal, na vertical. Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Só que agora nem é todo mundo sobre 2, não. É apenas o apótema sobre 2. A raiz, galera, continua indo no 3 e no 2. Beleza? E agora também vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque agora nós vamos multiplicar todo mundo por R, pelo raio. Você vai reparar então que todo mundo está escrito em função do raio. Isso aqui nós demonstramos, tá? Mas você pode utilizar a tabelinha para facilitar as suas continhas. Como que eu leio, professora, isso aqui? Eu leio da seguinte maneira, galera. O apótema, por exemplo, o apótema do meu quadrado, ok? Então eu vou lá na linha do quadrado, segunda linha. Apótema, primeira coluna. O que ele fala do apótema do quadrado? Que vale raiz de 2 sobre 2 vezes o raio. Então, se eu por acaso falar para vocês, olha, coleguinha, o raio da circunferência mede 4. Determine um apótema do quadrado que está inscrito nessa circunferência. Ué, professora, fácil. Se você falou que está inscrito numa circunferência de raio 4, no lugar do raio eu vou botar quanto, gente? 4. 4 por 2, 2. 2 raiz de 2 será o valor do apótema. E assim por diante. Vamos fazer alguns exemplos. Olha lá. Eu coloquei a tabelinha aqui no cantinho para facilitar para vocês, tá? Claro que ela está resumidinha. Olha o primeiro exemplo. O comprimento de uma circunferência circunscrita. Calma aí, professora. Você falou que os polígonos eram inscritos. Exato. Pessoal, observa. A circunferência está circunscrita. Então, a circunferência está por fora do quadrado. Consequentemente, o quadrado está dentro da circunferência. Ah, é verdade. Então, o comprimento dessa circunferência vale 12 π-centímetros. Quando nós estávamos trabalhando com o comprimento de uma circunferência, nós aprendemos que era o 2πr, lembram? 2 franceses? Simplificando, π com π, simplificando 12 com 2, a gente descobria que o raio, então, nesse caso aqui, vai ter que ser igual a quanto, gente? 6. Tá, professora, mas o que ele pediu? Bora lá, vamos ver o que ele pediu. Ele quer o apótema, a diagonal e a área do quadrado. Então, vamos começar devagar? O apótema do meu quadrado. Eu vou lá na minha linhazinha do quadrado, segunda linha. Apótema, primeira coluna. E eu sei que vale raiz de 2 sobre 2 vezes o valor do raio. A professora, ficou fácil, então. O que você vai fazer? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o valor do raio, gente, que a gente tem aqui? 6. Simplifica 6 com 2. O valor do meu apótema vai ser igual a 3 raízes de 2 centímetros.
Tá aí, então, primeira informação. Agora, ele quer que eu calcule o valor da diagonal. Eu sei que a diagonal do quadrado, quando eu estava estudando o Teorema de Pitágoras, a diagonal do quadrado é o valor do lado dele, raiz de 2. Então, se eu tiver o valor do lado desse quadrado, fechou. Ah, professora, basta a gente olhar, então, na nossa tabelinha. Galera, olha a coluninha. Segunda coluna, que é a coluna do lado. Segunda linha, quadrado. O que ele fala do quadrado? Ah, professora, ele fala que o lado do quadrado é igual a raiz de 2 vezes o valor do raio. Consequentemente, o lado será 6 raízes de 2, porque olha aqui o valor do raio. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Se eu descobrir o valor do lado, a diagonal, pessoal, do quadrado vai ser o lado, 6 raiz de 2, vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. 6 vezes 2, 12. Então, a diagonal do meu quadrado, conforme ele pediu, 12 centímetros. Beleza? O lado era 6 raiz de 2 centímetros. Tá, professor, ele pediu a área também. Fácil. A área do quadrado, gente, seria base vezes altura. Como a base e a altura são de mesmo tamanho, então basta fazer o lado do quadrado ao quadrado. Se o lado deu 6 raiz de 2, elevando ao quadrado, o 6 está ao quadrado, 36. A raiz quadrada ao quadrado cancela. O dobro, galerinha, de 36, 72 centímetros quadrados. Tá aí as informações que ele te pediu. Área, diagonal e apótema do quadrado. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele está falando de um triângulo equilátero. Beleza. Ele falou do perímetro desse triângulo. Prof, a gente aprendeu que perímetro de toda e qualquer figura é a soma de todos os seus lados. Exato. Se é um triângulo retângulo, se é um triângulo equilátero, você concorda que são 3 lados idênticos? Eles todos juntos medindo quanto? 24. Consequentemente, um ladinho só vai ser 24 dividido por 3, que vai dar o quê? 8 centímetros. Beleza. Se eu tenho o lado do meu triângulo, galerinha, vamos lá na minha linhazinha do triângulo e nas colunas do triângulo. Você concorda que o apótema do triângulo é igual ao raio sobre 2? Olha na tabela lá, ó. Concorda? Concordo. Você concorda que o lado do triângulo, olha lá na tabelinha ainda, só que agora na segunda coluna, é igual a raiz de 3 vezes o raio? Concordam? Beleza. Qual é a informação que eu tenho do lado? Calma aí, professor. Então, se eu tenho a informação do lado, eu posso muito bem resolver assim, ó. No lugar de L, eu coloco quanto? 8, que é igual a raiz de 3 vezes o raio. Passa o raiz de 3 para cá dividindo. Professora, não pode ficar radical no denominador. Vamos racionalizar. 8 raiz de 3 sobre 3 vai ser o valor do raio. Tá, professora, mas eu achando o raio, o que adianta? Adianta tudo, galerinha. Ele não te pediu o apótema? O apótema do seu triângulo é a metade do raio. Então, é 8 raiz de 3 sobre 3, tudo sobre 2. Divisão de fração, isso aqui vai dar 8 raiz de 3 sobre 6. Simplificando por 2, isso aqui vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. Fechou? Então, já respondi a primeira perguntinha dele, do valor do apótema. Ele quer também que eu ache a altura desse triângulo. Galera, quando a gente estava estudando o Teorema de Pitágoras, a gente aprendeu que a altura do triângulo equilátero é o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Ah, professora, fácil então. Então, basta pegar o lado dele que a gente já tem, que vale 8. 8 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, a altura vai dar 4 raízes de 3. Alguém pode ter se perguntado assim, professora, a gente não sabe que o raio mais o apótema dá altura? Dá, gente. Então, se você somar o raio, aqui, ó, 8 raiz de 3 sobre 3, com o valor do apótema, 4 raiz de 3 sobre 3, vão dar 12 raízes de 3 sobre 3. 12 dividido por 3, adivinha quanto dá? 4 raiz de 3. Caramba! Não é que dá mesmo? E a área, vamos lembrar como que é a área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se o lado vale 8, 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Galera, 8 ao quadrado dá 64. 64 dá para simplificar com o 4. Então, o valor da minha área desse triângulo vai ser 16 raízes de 3 centímetros quadrados. Tranquilo? Terceiro exemplo, vamos fazer um exemplo agora de hexágono. Ele fala que o perímetro de um hexágono regular inscrito, beleza, numa circunferência 12. Tá, professora, se o perímetro, que é a soma de todos os lados do hexágono, deu 12, tá na cara, né, galerinha, que cada lado desse hexágono tem que medir quantos centímetros? 2. Nossa, prof, o hexágono é perfeito. Olha lá, por que ele é perfeito? Porque o lado do hexágono tem a mesma medida de quem, gente? Do raio. Consequentemente, eu consigo já calcular de cara o apótema. O apótema é raiz de 3 sobre 2 vezes o raio. Olha que perfeito. O apótema do hexágono, então, é raiz de 3 centímetros. Bom, né, galerinha? Ó. Aí ele vira para você e fala, calcule, então, o apótema, a área e o raio da circunferência. O raio a gente já tinha achado logo no início. O apótema eu encontrei. Para calcular, galera, a área de um hexágono, são 6 triângulos equiláteros. Então, é 6 vezes a área de um triângulozinho equilátero. Ou seja, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse carinha, então, vai dar 6. O valor do lado, você já sabe que é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, professora, ficou fácil demais. Simplifica esse 4 com esse 4. Adivinha qual é a área desse hexágono? 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Prof, estou começando a achar essa matéria fácil demais. Agora vamos começar a misturar? A gente fez 3 exemplos. Um só do triângulo, um só do quadrado, um só do hexágono. Aí quando a gente começa a misturar, algumas pessoas acham que vai dificultar. Não vai. Se você for organizado, vai dar certinho. Olha lá. O apótema de um triângulo equilátero, inscrito numa circunferência, mede 6 raiz de 2. Quem que ele falou mesmo, gente? O apótema de quem mesmo? De um triângulo A3, vale 6 raízes de 2. Ótimo. Ele quer que eu calcule o comprimento do lado do hexágono. Opa, então ele quer que eu calcule a medida do lado de um hexágono, que também está nessa circunferência. Galera, vai lá no hexágono. Olha aqui. O lado do hexágono é justamente quem? Ué, professora, é o raio. Então, você concorda que se eu encontrar o raio, acabou o exercício? Nossa, olha lá. Agora, qual é a informação que ele me deu, pessoal? O apótema de quem? Do triângulo. Então, eu tenho que olhar a linha do triângulo e tenho que olhar a coluna do apótema. Tá, professora, 6 raiz de 2 equivale a raio sobre 2. Concordam? Beleza. Passou para lá multiplicando, significa que o raio, então, equivale a 12 raízes de 2 centímetros. Mas calma aí, se o lado do hexágono tem a mesma medida do raio da circunferência circunscrita, qual é o valor, então, do lado desse hexágono, galerinha? 12 raízes de 2 centímetros. Fácil demais. Numa circunferência, agora estão inscritos um triângulo e um hexágono de novo. Sabendo que o apótema do hexágono, então agora a informação é do hexágono, vale 12. Quanto mede o lado e o apótema do triângulo? Então, ele quer o lado do triângulo e o apótema do triângulo. Beleza. Vamos lá. Ele não me deu a informação do hexágono? Galera, qual é a informação do hexágono em relação ao apótema? Ah, professora, a gente sabe que o apótema, que vale 12, é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o raio. Concordam? Beleza, prof. Então, calma aí. Então, na verdade, passa esse 2 para lá multiplicando, galerinha. 24. Passa essa raiz de 3 para cá dividindo. Racionaliza. 24 raiz de 3 sobre 3. Quanto dá 24 por 3? 8 raízes de 3. Nossa, professor, então calma aí. Então eu sei que o raio da circunferência aqui, ó, mede 8 raiz de 3. Se eu tenho o raio, pessoal, acabou o exercício. As perguntas não são do triângulo? Então eu vou lá e vejo. O que ele fala do apótema do triângulo? Metade do raio. Ah, prof, ficou fácil. Qual é a metade, galerinha, de 8 raiz de 3? Opa,
4 raízes de 3 centímetros. Ele falou também sobre o lado, ele também quer calcular o lado do triângulo. Ué, professora, mas o lado do triângulo é raiz de 3 vezes o raio. Fechou, né, galera? Se o raio, eu sei que é 8 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 8, 24 centímetros. Beleza? Galerinha, essa videoaula era para ser rapidinha mesmo, tá? Para que vocês tivessem, na verdade, só uma lembrança do que nós trabalhamos essa semana em sala. Beijão e até a próxima.